Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo, quase que uma repetição de um vídeo que eu já tinha feito anteriormente, falando sobre um dos gêneros de orquídea mais decorativos, mais bonitos, de cultivo mais fácil, dependendo das condições, que tem por aí, que é um grupo de orquídeas do grupo Dendrobium, chamado vulgarmente aí de Denfal, ou Denfale. Ok? Nós vamos falar, eu estou com um bocado delas florido aqui, a gente vai falar um pouco disso aí. Antes de começar a falar sobre cultivo e falar sobre as características dessa planta, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Denfale, Denfal, não tem nada a ver com um suposto cruzamento entre Dendrobium e Phalaenopsis, né? Por que isso? Por que chama Denfale? Porque isso é um apelido que deram. Essas plantas são do grupo dos Dendrobium. Ele é o gênero Dendrobium. Tem nada a ver com Phalaenopsis. Nada. Zero. Okay? Mas por que o nome Denfale? Porque uma das primeiras espécies desse Dendrobium que foi descrito, a flor dele, ele se chama o Dendrobium bigibum, também conhecido como Dendrobium Phalaenopsis, quer dizer, tem gente que fala que são duas espécies, mas enfim, vamos tratar com uma coisa só, cujas flores, como vocês podem ver aqui, ela dá um cacho, né? Ela dá uma haste assim compridinha, com as flores em cacho, e a flor é redondinha. Vamos dar uma olhadinha numa aqui, vocês vejam que a flor é redondinha, né? E de uma certa forma ela se assemelha um pouco a um Phalaenopsis. E aqui, então o pessoal, quem classificou essa planta originalmente, bolou esse nome, como ela se parece com o Phalaenopsis, ele chamou essa espécie básica desse grupo, chamou de Dendrobium Phalaenopsis. Existe outra espécie também que eu considero sinônimo, mas eu não sou botânico, então, que é o bigibum, né? E o que acontece? Como ela se parece com Phalaenopsis, ela recebeu esse nome, e aí estava feita a confusão. Porque todo mundo fica achando que isso é um cruzamento entre o Phalaenopsis e o Dendrobium. Aí cruzaram um com a outra, surgiu o Denfale, né? Surgiu o Denfal. E não é nada disso, viu, gente? Não tem nada disso. É um gênero isolado, tal. É um gênero chamado Dendrobium, e tem um grupo dentro desse gênero Dendrobium, que são os Denfal. Ok? Então tá aí essas plantas. São plantas oriundas do Sudeste Asiático, dessa região. Clima quente, clima úmido. Então hoje o grande centro produtor disso aqui é na Tailândia. Quem já teve a oportunidade de visitar Bangkok vai ver que os hotéis são todos decorados com isso. É uma flor muito bonita, muito legal para fazer decoração, por algumas características que ela tem. A flor dura muito tempo, ela não tem perfume, mas a flor dura muito tempo. E o que é melhor, ela dá uma haste longa, e a haste cortada também tem boa durabilidade. Então isso é muito usado como haste de flor cortada em casamentos, esse tipo de coisa. Ela pode ser cortada a haste, colocada numa vasilha com água, que a flor vai durar bastante tempo, tá ok? Então ela é muito cultivada, muito fácil de cultivar, mas ela tem as suas idiosincrasias. Ok? Tem gente que tem uma dificuldade enorme de cultivar isso aí. Pega, compra, daqui a pouco morre, e a pessoa não sabe nem por que morreu, e a planta simplesmente parece que desiste da vida, né? Eu confesso que eu também já matei um bocado dessa planta aí, mas às vezes é por falta de conhecimento das condições que essa planta gosta. Ok? Então nós vamos percorrer essas condições, vamos ver o que faz essa planta aqui crescer, florir bem, e principalmente não morrer na sua mão, ok? Vamos dar uma olhadinha. Então é o seguinte, esse aqui, vamos pegar uma amostra aqui, esse aqui é o nosso Denfalzinho, tá aqui. Vocês vão notar que ela tem algumas características, tá ok? Que nós vamos abordar aí essas condições para essa planta crescer muito bem já, tá ok? Então vamos lá, vem comigo. Então vamos dar uma olhada, o que essa planta precisa para crescer bem, viu, gente?
primeiro lugar, a gente tem que ter a percepção de saber de onde essa planta vem, como eu já falei, do Sudeste Asiático. Quem já esteve na Tailândia sabe como é quente e é úmido. Então isso já nos diz alguma coisa. Essa é uma planta que não vai bem em clima frio, tá? Se você mora na região serrana, região Campo Jordão, sul do Brasil, lugar onde pega frio abaixo de 10 graus, você vai ter problema com isso. Não mexe com Denfal, ok? Então, isto é uma planta apropriada para a região tropical, ou seja, litoral brasileiro, norte e nordeste, ela cresce muito bem. A questão de uns 2 anos eu dei uma planta dessa, uma mudinha de uma planta dessa, para minha filha que mora em Maceió, e ela não sabia bem o que fazer com aquilo, pegou aquilo ali e botou assim, tinha um cajueiro lá no sítio dela, lá em Maceió, tinha um cajueiro lá e tinha meio que um buraco no pé do cajueiro embaixo. E ela pegou essa planta e pá, botou naquele negócio lá. Rapaz, essa planta cresceu, virou um espetáculo. Deve ter, eu acho que eu consigo colocar a foto aqui no Picture in Picture, aqui vocês vão ver. Floresce 3, 4 vezes por ano, está sempre florindo, a floração dura 45, 50 dias cada floração, é fabuloso. Para clima quente, é ótimo. Então, primeira condição, clima quente, clima úmido, bastante umidade. Ela vem da mesma região das vandas, então por aí você vê, ok? Então, primeira coisa, clima quente. Segundo, essa planta, ela é o seguinte, ela não gosta de vaso grande. Ela gosta de ficar apertadinha, vasinho pequeno. Então nada de colocar isso aqui num vasão, num potão. Nada. Esquece isso, joga fora. Ok? Nada de potão. Você vai colocar essas plantas no máximo num vasinho 14, talvez no 15. Tá ok? A maioria delas vai... Você veja, olha aqui, olha um exemplo aqui. Ela está no vasinho 10, olha o tamanho da planta. Ela não gosta de vaso grande. O sistema radicular do Denfal não é dos mais vigorosos, não é um sistema aqueles que andam, que toma conta do vaso, tá ok? O sistema de raiz dela é um pouco mais fraco, então ela não precisa de pote grande. Primeira coisa, então quando for replantar, lembre sempre que nada de vaso grande, vaso pequeno. Segundo, dá para cultivar em árvore, porque isso é uma planta epífita, lá na Ásia ela vive nas árvores, mas aqui talvez não seja uma boa ideia. Nós não temos umidade suficiente para garantir um vigor dessa planta crescendo numa árvore. Eu já vi muita gente plantando isso em árvore e o resultado não é bom. A planta ela não tem aquele monte de raiz como tem Oncidio, Cattleya, Phalaenopsis, Vanda, por exemplo, para poder realmente ficar vigorosa ali numa árvore. Ela gosta de ter um substrato na raiz dela. Então você pode colocar numa árvore, mas procura colocar na forquilha da árvore, lugar onde acumula um pouco de água ali, porque isso que é o que ela gosta, tá ok? Então nada de ficar plantando ela na árvore. Mantém no vaso, é uma planta boa para vaso. Hoje até no supermercado tem isso aí aos montes. É uma planta de custo baixo, não é uma planta cara, fácil de cultivar, decora durante muito tempo. Fantástico. Ok, então vaso pequeno. O substrato. O enraizamento dela, olha só, vou mostrar um aqui. O enraizamento dela, você veja que ela dá muita raiz. Mas o enraizamento não é dos mais extensos. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Eu vou tirar ela aqui do vaso aqui. Vamos tirar ela aqui. Olha só. Cadê as raízes? Ficou só nisso. Não deu muita raiz. Dentro do vaso praticamente não tem. Então, como ela não tem um sistema radicular muito reforçado, muito longo, muito grande, extenso, primeira coisa, vaso pequeno. Segundo, ela gosta de um substrato bem arejado. Bem arejado mesmo, nada de usar pó de xaxim, colocar num negócio que vai ficar compactado, que vai abafar as raízes, porque ela vai apodrecer e você vai perder a sua planta. Então usa pedaços de casca não é xaxim, desculpe, pó de casca de pinos, né? Nada de casca de pinos fininha, ela gosta de uma casca assim mais bruta, tá? Para ela poder realmente firmar naquele negócio, né? Eu já vi um produtor em Salvador, que tinha um cultivo fantástico dessas plantas, e cultivava isso
dentro de coco seco. Ele pegava assim o coco, depois de tirar, o pessoal tira a água do coco, deixava aquilo secar, cortava aquilo, ficava aquela baciazinha, ele enfiava o negócio ali dentro. Tinha uns que até pegavam ele assim no tijolo mesmo, amarrava essa planta no tijolo e ali ela ia muito bem, enraizava ali. Ela é muito rústica nesse sentido, ela não gosta de ficar de muito nhenhenhen com ela não. Não é planta para ficar plantadinha no vaso assim, com substratozinho fininho ali, bonitinho, não. Ela gosta de um substrato mais bruto. Mas como esse substrato drena muito rápido, ela também precisa de bastante água. Ok? Então vamos molhar essa planta com uma certa frequência, não deixar ela ter problema com perda de folha, alguma coisa. Adubação também. Essa planta é gulosa, ela gosta de adubo. Como ela não tem muita raiz, ela precisa ter uma adubação melhor. O que a gente usa, no caso, o que eu uso, é aquela minha velha fórmula, né? Eu misturo aqui Himitsu com Basacoat, meio a meio, simplesmente joga um pouco disso em cima do vaso, com a planta em desenvolvimento, e ela vai absorver aquilo e vai crescer muito bem. Ela cresce muito rápido, essa planta dá um bulbinho assim, pequenininho assim, ó, olha como é essa daqui, ó, um bulbinho pequenininho, e o próximo já vem dessa altura. Ela cresce muito rápido, né? Ok? Então, tá aí as principais dicas para esse negócio. Vamos falar um pouquinho agora do sistema de plantio disso aí. Primeiro, luz, luminosidade. Ela precisa de muita luz, bastante claridade, não sol direto. Ela tem a folha mais grossa, mais dura. Se você colocar no sol direto, ela acaba até acostumando com isso, mas a planta fica feia. Então, sombreamento debaixo de sombrite, tá ok? Nós vamos falar um pouquinho da principal doença que dá, mas de modo geral é uma planta muito resistente à maioria das doenças e das pragas que afetam as plantas, tá ok? O que a gente procura sempre evitar é não ficar regando, molhando demais para tornar aquele substrato assim encharcado sempre, porque ali ela não vai conseguir botar raiz e ela apodrece e a planta morre mesmo, ok? Vamos falar um pouquinho do replantio? Vamos lá. Ok, vamos agora falar um pouquinho do replantio disso aí. E o segredo número 1 do replantio de Denfal. E muita gente perde Denfal por não respeitar essa exigência dessa planta, ok? Então você pega um Denfal como, por exemplo, este daqui. Tá vendo? Tá florido, bonito, tá no vasinho. Aí você compra uma planta dessa, eu vou replantar. Bom, eu já falei para vocês a questão do tamanho do vaso. Ela não gosta de vaso grande. Então essa planta desse tamanho provavelmente viria para um vaso 14, um vaso como esse daqui. Nada de vaso grande, vaso pequeno. Mas aí a pessoa compra esse negócio, eu vou replantar. Esse vasinho muito pequeno aqui eu não gosto, eu vou passar ela para um vaso maior. Então a pessoa pega e planta, tira ela do vaso e segue a regra normal de plantar isso com substrato naquele vasinho ali. E a planta entra em depressão. Ela simplesmente desiste de crescer. Ela para, estaciona, perde as folhas, fica aquele monte de talo seco e a planta morre. Mas morre mesmo. Outras plantas ficam lá morcegando lá um monte de tempo. O Denfal não, ele morre, seca. Você vai olhar, a planta secou. Não brotou, nunca mais deu nada. Então isso é uma consequência direta do fato de que essa planta tem pouca raiz. O raizamento dela é fraco. Então, se eu vou bagunçar essa planta, tirar do vaso e passar para outro vaso, essa planta vai entrar em choque. E ela não tem raiz suficiente para se recuperar desse choque. E a planta morre. Mas morre mesmo, ela para. Nunca mais você vai ver um broto da planta. Vai ficar anos ali, você olhando para aquilo ali, ela não sai do lugar. Ok? Então o segredo para a gente vencer isso, e é uma coisa que geralmente o produtor não vai te falar, porque o produtor que está mais querendo que você compre outra, né? Morreu, né? O pessoal tem mais, né? Então eu vou dar a dica para vocês. A hora que vocês forem querer replantar um Denfal, ela tem que estar com a brotação em pleno andamento. Tá vendo a brotação andando aqui, ó? Esse broto ainda não deu raiz. Começou a dar raiz, mas ainda não deu raiz. Então isso significa que essa brotação, essa planta, eu vou colocar no vaso maior, e essa planta rapidinho ela vai soltar raiz nova e ela recupera desse choque e continua crescendo. Então o segredo, se nas cattleyas isso já é uma regra importante, no caso do Denfal é
vida ou morte. Isso é segredo da planta. Se você tentar replantar sem ela estar brotada, você perde a planta. 100% das vezes. Ela não vai conseguir brotar mesmo, ela para, ela desiste. Tá ok? Então, o que se faz? Pega essa planta que está nessa fase. Ok, então essa aqui eu vou mudar. Vocês notem que eu vou tirar do vaso. Essa planta já está uns 2 anos nesse vaso. E olha só, ela tem um enraizamento até razoável. Mas não muita coisa não. Não é um enraizamento assim vigoroso, daqueles assim que toma conta, né? Se fosse um dendróbio do grupo nobile, ela estaria um copo fechado de raiz aqui. No caso do Denfal, não, ele é mais fraquinho. Então, pega essa planta, evita de ficar pelando, não fica tirando todo o substrato, deixa essas raízes aqui. Ah, mas tem raizinha morta aqui, não tem problema, larga a raiz mortinha aí também, não vai atrapalhar, ok? Então deixa a planta, quanto mais esse torrão ficar inteiro, melhor para a planta, mais fácil para ela se recuperar. Então eu vou pegar isso daqui, vou escolher meu vaso, que é o vasinho, tá? Vou pegar um pouquinho de pedra, vou botar no fundo. A função maior dessa pedra não é nem questão de dar drenagem não, porque a drenagem vai ter bastante, mas é mais dar uma equilibrada, é uma planta alta, ela fica alta, ela tomba à toa, né? Então você coloca um pouquinho de pedra. Você vai colocar essa planta no vaso, assim, ó. Sempre com o broto crescendo para o centro do vaso, como está aqui, ó. Tá? E aí você simplesmente pega o seu substrato, que está aqui. Substrato, esse aqui é casca de pinos misturado com carvão, um pouquinho de musgo também. Não tem muita coisa de musgo não. Se não quiser colocar musgo nenhum, não faz a menor diferença. Aliás, se não quiser colocar carvão também não. Mas eu coloco, eu acho que carvão ajuda um pouco, sabe? Vem aqui, coloca. Não sei se dá dando para ver. Vou tentar baixar um pouquinho. Vamos baixar um pouquinho a câmera aqui. Pronto. Aí, coloca aqui. Se for preciso, pega aquele famoso pauzinho de plantio. Aperta. Tá ok. Bom, então ela está ali plantada. Ok, gente? Vamos para o terceiro segredinho dela aqui. Vamos lá. Bom, gente, então a planta já está colocada no vaso. Já está ali enraizadinha. Enraizada não, né? Está ali instalada no vaso. Agora é o seguinte. Lembra, sempre aquele detalhe de que o Denfal não dá muita raiz. É um enraizamento mais fraco. Então, eu não posso perder raiz nenhuma. Tem que aproveitar tudo que ela tiver. Então, se eu pegar essa planta e deixar ela balançando no vaso, como está essa daqui, ela vai dar raiz, e a ponta da raiz vai sair, vai ficar mexendo ali, e ela morre, a ponta da raiz, acabou. Você perde a planta. É uma das plantas mais enjoadinhas que tem para esse negócio, tá ok? Ela é bem enjoadinha nesse ponto. Então, tem que estaquear, tem que tutorar essa planta muito bem tutorado. O que a maioria das pessoas, o pessoal tem usado muito, vou mostrar a vocês, no caso do vasinho plástico, ela gosta do vasinho plástico, ela não se adapta bem em cachepô. Cachepô é muito grande, ela não gosta muito de cachepô. Ela gosta de vasinho pequeno, pode ser de plástico, pode ser de barro, sem problema. Plástico é até melhor, porque segura um pouco mais de umidade para ela, ok? E o pessoal usa muito, no vaso plástico, essa âncorazinha. É uma âncora com arame galvanizado, revestido, tá ok? Então, essa âncora é colocada aqui na beira do vaso. Vocês vão ver que quando vocês compram um Denfal, muitas vezes ela já vem com esse negócio, né? Então, não vai jogar fora, né, quando for replantar. Encaixa ele na beira do vaso, como eu encaixei aqui. Olha ali, ó. Encaixou na beiradinha do vaso. Vem com esse tutor aqui de arame mais rígido. E aí pega esses araminhos aqui, esses aqui que a gente usa bastante, e fixa a planta ali, bem fixada. Vem aqui, prende ela aqui, pega esse broto novo, dá uma travada nele também, sem estrangular ele, ok? Então, tá aí, plantadinha, pode balançar a planta que ela não balança, essa planta vai enraizar e vai crescer normalmente, tá ok? Você vai continuar molhando no mesmo esquema das outras, molha 2 vezes por semana, espera secar, molha de novo, toda planta com bulbo segue o mesmo padrão, molha, espera secar, molha de novo, tá? Ela não gosta de ficar sempre encharcada e também se ela começar a emagrecer o pseudobulbo é porque está com falta de água. Tá plantadinha, tá tranquilo. Adubação.
Por enquanto eu não vou adubar não, tá? Espera ela enraizar um bocadinho, depois vem com aquele adubo que eu mencionei, mistura de Himitsu com Basacoat, meio a meio, pode usar os mocotes se quiser também, tá? Meio a meio, pega, joga um pouquinho em cima do vaso, tá adubado pelos próximos 6 meses, não precisa preocupar. Ok? Vamos falar da praguinha que ataca essas plantas? Ok, vem comigo, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Bom, gente, o Denfal, ele não é muito atacado pela maioria das pragas. Cochonilha não gosta muito dele. Até que pega a cochonilha de vez em quando. Ácaro não vai muito nele. Também eu nunca vi muito atacado de ácaro, não. Trips não vai na flor, porque é uma das características da flor que ela não tem perfume, então isso não atrai muito o trips não, viu, gente? Mas tem outras coisas, por exemplo. Aquela pseudo-cochonilha, uma falsa cochonilha, parece um travesseirinho peludinho que anda tal. Esse negócio entra lá dentro do substrato e vai atacar a planta aonde? Nas raízes. E é o ponto fraco da planta. Então, se começar a dar aquele negócio, aquela praguinha que é um planococcus, é uma pseudo-cochonilha, se começar a dar aquilo ali, vocês têm que tratar, geralmente com inseticida sistêmico, aí no caso aí, o Evidêncio, ou algum neonicotinoide desse tipo, você pulveriza e aquilo ali, aí esse problema acaba. Um dos problemas que tem muito no Denfal, que já foi causa de muita gente perder a coleção inteira, é ferrugem. Engraçado que ferrugem em Cattleya para nós não é muito problema, mas para o Denfal é um problema. Vamos pegar um aqui que está com ferrugem, e vou mostrar para vocês. Vamos ver se... aqui tem um aqui, ó. Dá uma olhadinha. Essa planta aqui, aparentemente está tudo ok com ela, mas dá uma olhadinha na folha aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha lá. Tá vendo essas pintinhas típicas de ferrugem? Parece que bateu uma manchazinha de ferrugem na folha. Ok? Então isso aí, se deixar, olha a folha como é que fica feia, olha só. Fica feia. E vai perdendo as folhas, a planta vai ficando pelada. E olha que coisa horrível que fica isso aqui. Ferrugem, se deixar, ela toma conta do Denfal. Tá? A vantagem da ferrugem, elas são outras coisas, que ele é fácil de controlar. Tá, okay? Então você pulveriza as suas plantas pelo menos uma vez cada 60 dias com um bom fungicida. Pode ser um fungicida de contato, como Ditane, alguma coisa desse tipo. Ou então aquele da Forte, vendem naquele frasquinho pronto, funciona, controla bem a ferrugem. Ferrugem não é das doenças mais difíceis de controlar. Então tem que manter o controle da ferrugem nisso, e fazendo isso você vai ter um plantel aí de Denfal, assim, de encher os olhos, né? Aí. Dá para encher os olhos. Tem muita cor diferente. Tem verde, tem branco, tem escuro, tem uns bem escuros. Vamos pegar um aqui e mostrar aqui. Olha que fabuloso isso aqui. É bonito. O Denfal é muito bonito. Tá, gente? Então, os segredos do cultivo do Denfal são esses aí, tá ok? Ela não é tolerante a você ficar variando isso aí. Ah, não, eu prefiro colocar num vasão. Vai colocar no vasão, vai matar a planta. Tá ok? Depois não diz que o ogro não avisou, viu, gente? Então é isso, tá? Denfal é esse jeito aí. Espero que vocês tenham sucesso no cultivo. Vale a pena ter essa planta. É uma planta de baixo custo e muito decorativa. Quando você olha, tá cheia de flor, ela floresce muito fácil, tá? Então, Denfal é uma planta que eu recomendo muito. Valeu, gente. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte. Se inscreve no canal, aquela coisa de sempre, aperta lá o sininho. Se não gostou do vídeo, tem um pessoal que está reclamando. Você não sabe dar aula, teus vídeos são péssimos. Não tem problema, eu também não ligo. Não esquenta a cabeça, eu me divirto. Valeu, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Nós temos muito assunto para ver ainda, tá? Um abraço a todos.